Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é continuidade do Evangelho que ouvimos na semana passada sobre as bem-aventuranças, também conhecido como o Sermão da Planície de Lucas, que Mateus denomina de o Sermão da Montanha. Se já achamos um grande desafio viver as bem-aventuranças que nos foi apresentadas no domingo passado, desafio ainda maior Jesus nos propõe hoje. É como se ele dissesse: não basta viver as bem-aventuranças. Quem é meu discípulo, quem é meu seguidor ou minha seguidora, deve ser capaz de amar com amor desmedido, deve ser capaz de perdoar a todos sempre e não julgar jamais. Quando Jesus coloca no Evangelho de hoje, continuando o sermão das bem-aventuranças, que nós temos que amar até os inimigos.
Ele quer mostrar que não basta amar as pessoas que nos querem bem, porque isso, diz ele mesmo, é muito fácil. É preciso que continuemos amando a nossa família, o esposo, a sua esposa, os filhos, os seus pais, os pais, os filhos, os irmãos, amando os seus irmãos e irmãs, mas não basta. Quem é seguidor de Cristo deve dar um passo a mais. Tem que aprender a amar até os inimigos. E diz mais, tem que saber perdoar todas as pessoas. E para perdoar todas as pessoas, nós temos que fazer um exercício muito grande. Mas não esqueçamos que o perdão, ele vem sempre abraçado com amor. Razão pela qual São João nos diz na sua primeira carta, quem diz que ama e não perdoa, é porque não ama de verdade. Quem ama de verdade está sempre pronto para perdoar. Como Deus, porque muito nos ama, nos perdoa sempre na sua infinita misericórdia. Ainda o Evangelho de hoje nos pede para não julgarmos jamais. O julgamento deve ser feito somente por Deus. E Deus nos julga na sua infinita misericórdia. Mas não esqueçamos que não julgar é diferente de corrigir. Porque o próprio Jesus nos ensina a correção fraterna e mostra que a correção fraterna é importante. Quando um irmão, uma irmã estão errados, nós devemos corrigir, mas corrigir com amor, com carinho, com pedagogia, como o papai e a mamãe sabem corrigir os seus filhos e filhas, querendo o bem deles e delas. É assim que nós devemos corrigir sempre. Como Jesus ensina também no Evangelho, se alguém erra, nós devemos nos aproximar e procurar ajudar aquela pessoa que errou a sair do erro. Se ela nos ouvir, ótimo. Se não nos ouvir, devemos chamar uma pessoa que seja próxima dela, amigo ou amiga, a fim de que ela possa ajudá-lo a sair daquela situação de pecado ou de erro. Se não ouvir nem um amigo ou amiga, vem o terceiro passo. Aí sim, devemos chamar a igreja, a comunidade, para ajudar. Vejam como Deus é paciente, age com pedagogia, procurando fazer com que todos nós possamos ter tempo, chance para nos convertermos. Mas ele ensina que corrigir é diferente de julgar. E nós somos às vezes tentados a julgar os outros, a ver os erros dos outros, não enxergar os nossos próprios pecados e erros. Então a liturgia de hoje nos pede, além de amar, perdoar sempre, amar todas as pessoas, perdoar sempre, para não julgar jamais, porque o julgamento cabe a Deus e Ele vai nos julgar na sua infinita misericórdia. E Jesus ainda ensina no Evangelho que é preciso que sejamos misericordiosos, assim como nosso Pai Celeste é misericordioso. Ensina-nos também que com a medida que nós medirmos os outros, também nós seremos medidos. Então, sejamos exageradamente bons, exageradamente compassivos, exageradamente misericordiosos e bondosos, porque
é com a medida que nós medirmos os outros que nós também seremos medidos. Então, se formos largos em misericórdia, em compaixão, em bondade, em carinho, também vamos ser assim tratados. O Evangelho de hoje ainda nos dá um grande ensinamento quando Jesus diz: tudo aquilo que vocês quiserem que os outros façam a vocês, façam vocês a eles também. Às vezes nós queremos que os outros sorriam para nós, que os outros sejam bondosos para conosco, que os outros nos tratem bem, mas nós não temos coragem de dar o primeiro passo. É regra de bem viver, tudo aquilo que queremos que os outros nos façam, que nós tenhamos disposição para também realizar aquilo, e vamos receber mais graças e mais bênçãos. Vejam, o Evangelho é muito exigente. Humanamente, é impossível viver as bem-aventuranças e esta página do Evangelho de hoje. Não é fácil amar os inimigos, não é fácil rezar para aquelas pessoas que falam mal de nós, que nos caluniam. Não é fácil perdoar todas as pessoas e sempre. Não é fácil não julgar. Só poderemos agir assim se animados, impulsionados pelo Espírito de Deus. Razão pela qual, na segunda leitura, Paulo, apóstolo, que havia compreendido muito bem esta nossa realidade humana e celeste, nos diz: nós todos participamos da realidade do primeiro homem, que era denominado Adão, e Adão significa tirado, extraído da terra, do barro, do pó. Então, em Adão, todos participamos da sua terrenalidade. Todos somos seres terrestres, sujeitos ao pecado, às reações humanas. Mas em Jesus, diz Paulo apóstolo, novo Adão, todos participamos não só da realidade terrestre, participamos agora da realidade espiritual e celeste. E nele e por ele, com a graça dele, nós podemos amar até os inimigos, rezar pelos que nos caluniam, fazer o bem a quem nos faz o mal. Só e somente pela graça de Deus poderemos agir assim. Só e somente ungidos pelo Espírito de Deus nós podemos amar e perdoar até os inimigos. A primeira leitura é um aperitivo que nos prepara para realizar isso. Davi estava sendo perseguido por Saul com seu grande exército. Diz o texto de 1 Samuel que eram 3.000 homens. E depois eles cansaram, pararam para descansar, e Davi teve a possibilidade de matar aquele que o perseguia, mas não fez. O perdoou e quis usar para com aquele que o perseguia da justiça de Deus, da misericórdia de Deus. Vamos pedir a Deus nesta celebração para que todos possamos crescer na misericórdia, na compaixão, na bondade. Vamos pedir a Ele a graça de sermos misericordiosos, como Deus é sempre misericordioso para conosco. E misericórdia, conforme diz a própria palavra, é ter o coração voltado até para as misérias dos outros. E é assim que Deus age conosco. Ele volta o seu coração cheio de compaixão para os nossos pecados, para as nossas fragilidades, não para nos julgar,
mas para nos levantar, para nos dar a mão, para nos animar, para nos tirarmos da situação de miséria. É preciso amar todas as pessoas, perdoar sempre e não julgar, e crescer em misericórdia como nosso Pai Celeste é misericordioso. É um grande desafio, mas com a graça de Deus poderemos realizar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar.